sejam bem-vindas. Oi, Briana. Oi, Ayla. Oi, Fernanda. Oi, Stephanie. E aí, gente, tudo bom? Ai, que frio que tá aqui, você não tem ideia. Tô congelando, tá até quase ligado. Olá, sejam bem-vindos. Oi, Ni. Oi, Karina. Oi, Mengera. Oi, Amanda. Oi, Bárbara. Oi, Yara. E aí, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma live do Clube do Livro. Eu ainda fiz anotações, mas eu espero lembrar da história, assim, de boa parte, porque muitas coisas pra comentar. O livro desse mês foi, assim, algo. E aí, gente, vamos dar mais uns minutinhos, né? Esperar todo mundo chegar e a gente começa a conversar sobre o livro mesmo. Mas enquanto isso, a gente pode falar de outras coisas, né? Estou aqui já tomando vinhozinho. A única taça que tomarei hoje, porque estou tentando beber menos. Também tenho uns aperitivos aqui, cortei um queijinho, uns frios. Oi, Luciana. Luciana estaria em Porto Alegre se não fosse pelo corona. Ai, obrigada, Yara, que leitora vintage. Obrigada, Yara, tem 10 anos que me segue. Oi, tá. Então, gente, tudo bom? O que vocês me contam nesse domingo? Ó, a Bárbara quer saber o que eu tô assistindo na TV. Então, eu tô vendo coisa não velha, mas eu tô terminando agora uma série do Prime que chama Superstore. É bem besterol, assim. Tipo, sei lá, se tu gostou de The Good Place, essas coisas, acho que vale a pena ver. The Office também, se tu gostou, sei lá, de Parks and Recreation. É uma série bobinha sobre o dia a dia de um pessoal que trabalha numa dessas mega lojas americanas, que é tipo uma Walmart, o Target. É com a América Ferreira, eu adoro ela. E também com aquele cara que fazia o Drop Dead Diva, sabe? O cara que fazia o Anjo, também gosto bastante dele. Então, é isso que eu tô vendo ultimamente. Agora eu tô terminando já a última temporada que tem no Prime. Se alguém estiver procurando uma coisinha besta pra assistir, recomendo. Superstore. Ó, temos algumas pessoas aqui chegando para a primeira participação na live. Então, todo mundo tá aí de primeira viagem na live do Clube do Livro. Sejam bem-vindos. Ai, que bom que foi esse livro escolhido. Eu adorei esse livro. Eu sei que, tipo, quando eu postei sobre, teve gente que achou o início meio chato, tava pensando em parar de ler. E realmente, o início pode ser meio parado, mas esse livro é tudo. Eu amei. Tipo, quando terminou, fiquei assim. E ele é muito bem feito, porque no final das contas eu dei uma olhadinha de novo nos primeiros capítulos. E, cara, o autor é foda, ele pensou em tudo. Tá tudo bem amarradinho, demais. Olá, Lari, seja bem-vinda. Oi, Maria. Oi, Dani. Então, é isso que eu tô assistindo. Alguém perguntou de Defending Jacob. Defending Jacob, terminei sexta-feira. Amei. Defending Jacob também, assim, é incrível. Olha, maravilhosa. Tive sonhos. Cheguei a sonhar com Chris Evans, aquela barba dele maravilhosa. Quem não conhece ainda essa série... Minissérie, na realidade, né? Não é série. É minissérie, é baseada em livro, inclusive. Tem que filmar um vídeo não de Netflix, mas um vídeo sobre séries e minisséries baseadas em livros, porque tem umas 3 que lançaram agora há pouco que vale muito a pena. Tem essa que é a Defending Jacob, do Apple TV. Tem uma outra que é da HBO, que é recente, assim, é novinha, é com o Mark Ruffalo, que chama I Know This Much Is True, também baseada em livro, muito boa. E tem Little Fires Everywhere, do Prime Video, que é incrível também, muito boa, com a Kerry Washington e a Reese Witherspoon, também vale super a pena ver. Tu tem que fazer um vídeo falando só dessas 3, são muito boas. Ó, aqui a Ju falando que leu o livro Em Defesa de Jacob, que é um dos melhores que ela já leu e que ela recomenda. Então eu tô morrendo de vontade de ler o livro, porque eu li que o final da série não tá igual ao final do livro. Então eu estou interessada, e pelo que eu já me dei spoiler, né? Já sei como é que é o final do livro, porque eu fui procurar depois que a série acabou, e o final do livro me pareceu melhor do que o final da série, do jeito que eles resolveram. Mas eu quero muito ler. Ó, a Joy tá dizendo que encomendou o Voo da Libélula porque gostou muito do autor. Então agora voltando ao livro de hoje, o Michel, como é que é o nome dele mesmo? Bisson, peraí. Michel Bussy. Ah, então, ele também escreveu O Voo da Libélula, que é outro livro que eu li dele, maravilhoso, também gostei muito, e até não sei qual que eu gostei mais, se foi esse ou se foi O Voo da Libélula, mas os dois são muito bons. Ó, tem mais gente, quanta gente chegando agora no primeiro Clube do Livro, será que é por causa do corona? O pessoal tá tendo mais tempo de ler e participar? Mas que demais, sejam todos bem-vindos. Vamos dar mais, deixa eu ver que horas são agora. Dá mais uns 5 minutinhos e aí a gente começa Aliás, eu não sei como é que eu vou começar a falar desse livro, porque eu não sei por onde começar a descrevê-lo. Mas, gente, vamos falar mais um pouquinho de TV antes de a gente começar a falar do livro. Quero saber se vocês também estão aí petiscando, comendo. Eu queria ter feito um pãozinho pra hoje, pra comer com meus queijinhos aqui, os frios, mas não deu tempo. Quer dizer, tempo teve, né? Mas, assim, teve preguiça. Ainda tô montando aqui meu quebra-cabeça.
Ó, a Thaís falou que foi impactada com essa leitura. Gente, o final desse livro, eu cheguei a ficar triste. Ai, peraí, não vou começar a falar do livro agora. Vou dar mais 5 minutinhos pra quem tiver atrasado chegar. Ai, deixa eu ajeitar isso aqui. Mas realmente foi o final que eu fiquei meio assim, porque, tipo, a personagem, a narradora da história, eu não achava ela nem um pouco simpática, não gostava dela, e quando terminou eu fiquei morrendo de dó da mulher. Ó, que muita gente ficou com vontade de conhecer os Jardins de Monet. Aqui, ó, Mayara, eu vi o documentário do Epstein, do Jeffrey Epstein. Vi, fiquei putíssima da cara. Se alguém quiser se revoltar nesse fim de semana, tem um documentário na Netflix que estreou na quarta-feira, eu acho. Procura por Jeffrey Epstein. É um caso babadeiro que acabou, assim, é um caso que recentemente, acho que ficou em voga lá nos Estados Unidos, que é de um cara muito poderoso, cheio de dinheiro, que ele basicamente tinha um sistema de pirâmide envolvendo menores e abuso sexual. É péssimo. Tipo, é pra passar raiva, mas é uma história ao mesmo tempo. Não quero dizer interessante, porque abuso de menores nunca é interessante, mas é de ficar chocado, sabe? Como ele conseguiu manter aquilo por muito tempo, porque ele tinha muito dinheiro. É nojento e é muito revoltante, mas vale a pena ver. Acho que são 4 partes, 5 partes do documentário, agora não lembro, mas é bem feitinho. Bem feitinho e é uma história, assim, bem recente. Quando é que ele foi preso? Ele foi preso mais de uma vez, né? Mas a vez que a coisa toda... Eu também não quero falar pra não dar spoilers sobre a série, mas não faz muitos anos, não. Foi, tipo, depois de 2010, 2011, 2012. Que mais? Ó, tem muita gente que não tá podendo passar raiva. Então, se vocês não querem passar raiva, não assistam esse. Se vocês querem ver uma coisa bobinha, veja o Superstore no Prime Video, que é bem legal. Olha, a Simone tá na Suécia. Que horas será que você tá na Suécia agora, Simone? Já deve ser quase meia-noite aí, não? E deve estar um frio do peru também. O que mais? Olha, aqui, ó. A Mayara tá falando. O Anonymous liberou o documento sobre o caso. Então, sobre o caso do Jeffrey Epstein. Gente, é inacreditável o que esse homem conseguiu fazer durante todo esse tempo por causa da quantidade de dinheiro que ele tinha. Ele também tinha uma namorada, barra amiga, barra não sabemos exatamente o que ela faz. Ela, tipo, parceira dele, ajudava ele a aliciar as meninas. Ai, gente, é uma coisa, assim, chocante. E chocante também como, tipo, ele era muito amigo de gente famosa, tipo, amigo do Trump, amigo do Bill Clinton, de quem mais, tipo, sabe? Muita gente famosa, assim, poderosa, da política também, gente do cinema, da TV. Passada a história, passada com essa história. A casa dele em Nova York, se não me engano, era uma das propriedades mais caras e uma das maiores que tinha também em Manhattan. É bizarro. Ó, a Eta Azevedo também ficou interessada em Superstore e tá órfã de Brooklyn Nine-Nine. Se tu gosta de Brooklyn Nine-Nine, então veja Superstore, que eu acho que tu vai gostar também, gente. É bem bobinha, é boa pra passar o tempo, aquela série legal. Tá lavando uma louça, assistindo Superstore, né, fazendo quebra-cabeça, ver Superstore, é o que eu faço. Aquela série boa pra fazer a unha. Presta atenção não prestando, que não tem problema. Ó, aqui, ó, bem lembrado, ainda no caso do Jeffrey Epstein, bem lembrado. Ele é amigo do príncipe Andrew, filho da rainha Elizabeth. Então, pessoal, vamos começar a falar do livro. Vamos começar a falar do livro, que agora já são 7h10 quase. Acho que eu vou tirar essa touca, porque ela só tá me atrapalhando. Vamos começar a falar do livro. Então, o livro do dia, o livro do mês, Ninféias Negras, do autor francês Michel Bussy. Espero estar falando o nome dele certo, porque francês não é minha praia. E essa é uma história que começa com um assassinato, pra variar, né? Tudo que eu leio tem um assassinato. Então, tem assassinato do Morval, que é um médico de Giverny, um cara que tem muito dinheiro e tal, ele aparece assassinado e, tipo assim, ele foi assassinado brutalmente, ele levou facadas, ele também foi afogado no riachinho e também, se não me engano, esmagaram a cabeça dele com uma pedra. Então é a partir daí que a gente começa o livro e a gente também sabe, nós temos uma narradora nesse livro, a gente também sabe que tem 3 mulheres que estão conectadas e que sabem o motivo do porquê que esse homem foi assassinado. A primeira é a Fanette, que é uma jovem de 11 anos, e ela é muito talentosa, dizem que ela é uma pintora incrível, ela inclusive está concorrendo no Desafio Internacional de Jovens Pintores, e tem também a professora, que é a Stephanie Dupin, que fala o sobrenome, Dupin, não sei como é que fala o sobrenome, a professora da cidade, e tem uma velhinha, a velhinha que é quem narra, às vezes a história é contada pela velhinha e às vezes ela é contada em terceira pessoa. Enfim, e aí a gente sabe que é dessas 3 mulheres, uma é egoísta, outra é mentirosa e outra é simplesmente má.
É assim mais ou menos que começa a história. Elas estão conectadas a esse assassinato, elas têm um segredo e todas elas têm motivos para querer fugir de Giverny, que é uma das cidades mais encantadoras do mundo, onde estão os jardins de Monet, jardins lindos, maravilhosos. Aliás, esse foi um dos motivos pelos quais eu mais gostei de ler o livro, porque o autor, ele é maravilhoso em descrever os jardins, a região, tudo, é lindo. E eu sei que teve gente que tava lendo aqui, comentou que achou meio arrastado, meio chato, especialmente o início. Então talvez tenha influenciado um pouco eu ter gostado tanto do livro, porque como eu já visitei, ele ia descrevendo e eu ia lembrando, e realmente é um dos lugares mais maravilhosos. Gente, é uma loucura, é incrivelmente bonito, não tem como descrever, até, sabe, ver aquilo ao vivo é algo. Enfim, então temos essas três mulheres, elas estão conectadas de alguma forma, a gente não sabe bem porquê. Aí baixa a polícia lá pra investigar o assassinato do médico, o médico que a gente sabe que tem duas paixões na vida, obras de arte e mulheres. Ele era meio putanheiro, tinha uma esposa, mas trai a esposa à torta e à direita. Então, a polícia, nós temos aí o detetive Laurence, acho que é assim que fala, Laurence, e o ajudante dele, como é que é o nome? É o Silvio. O Silvio é maravilhoso, amo o Silvio. O Silvio tá esperando o nenê, enfim. E o detetive Laurence então começa a investigar a função toda do assassinato e eles chegam à conclusão que pode ter sido por, tipo, um dos três motivos. Ou foi algum marido ciumento que matou o médico, ou foi alguma coisa com questão de obra de arte e tal, porque esse médico queria muito um Monet, queria muito um quadro das ninféias, e ele estava meio que envolvido com o pessoal tal da arte. E também pode ter um terceiro motivo, não exatamente motivo, mas também tem a questão de criança de 11 anos, porque foi encontrado junto com o corpo um cartão postal de feliz aniversário. Então eles têm esses três motivos para investigar, e enquanto o detetive Laurence investiga, o Laurence começa a arrastar a asa para a professora, para Stephanie, e a gente fica, nossa, que loucura. E a Stephanie tem um marido que dizem que é muito ciumento. Como é que é o nome do marido? O Jax, nossa, o Jax. O Jax é péssimo, odeio o Jax. Gente, odeio o Jax. Eu até diria, quero que o Jax morra, mas não vou nem completo. Bom, eu tô contando. Quem tá aqui já sabe da história, então que bom que ele morreu no final. E que se foda, aliás, fiquei indignada com aquele final. Mas enfim. Então, estes são os personagens principais. E a senhorinha, a velha do moinho, que é a pessoa que tá, em parte, nos narrando essa história, ela meio que vai revivendo todos esses acontecimentos. Porque no final das contas, e agora eu não sei nem como é que eu vou. Eu não sei. Fiquei com muita dúvida de como é que eu ia comentar sobre esse livro, sem, tipo, falar do spoiler principal, começando agora. Mas é tipo assim: então a investigação vai indo, vai indo, vai indo. O Lohan se apaixona pela Stephanie se apaixona pelo Lohan, ela quer largar o marido. E, gente, ela não consegue, porque o marido dela é uma merda, é uma desgraça. E então acaba que ela fica sem este grande amor, e no final das contas a gente descobre. E eu tô contando muito mal a história, mas enfim. No final das contas, a gente descobre que essas três mulheres, a Fanette, que é a menina de 11 anos, a Stephanie, que é a professora, e a velha, são todas a mesma pessoa. Fanette é o apelido da Stephanie. E o Jacques Dupin, no final das contas, é amigo dela de infância, de muitos anos. Foi ele, inclusive, que matou a paixão dela de infância, o Paul, que agora eu não vou lembrar como é que era o nome de verdade, mas aliás, eu achei genial isso do autor, porque, né, a parte toda das crianças envolvidas, ela chamava todos os amiguinhos por nomes de pintores. Então, né, tinha o Vincent, tinha o Paul, tinha a menina que ela achava chatésima, que era a Mary, que no final das contas tinha o Camille era o Morval, que foi o cara que morreu. Gente, eu tô contando muito mal, mas enfim. Foda quando tipo assim, começa a última parte do livro que volta. Eu digo, não é possível, o que tá acontecendo? E não, era tudo a mesma pessoa. Então a Stephanie é a Fanette e a senhorinha, muito amargurada. E foi aí que eu me dei conta que no final das contas, a Fanette, a menina de 11 anos, ela é meio ranzinza, que nem a senhora velhinha, sabe? Ela é bem ranzinza, ela tinha o mesmo estilo, assim, sabe, de ser. Eu disse, nossa, faz todo o sentido. Era ela, e a gente em momento nenhum nota que nós temos três linhas do tempo diferentes, porque toda vez que tá ali no núcleo da Fanette, é 557 mil anos atrás, quando eles eram jovens, quando o Vincent já começou a ficar obcecado por ela e matou a paixãozinha dela de infância. A questão do quadro das ninféias negras é porque ela estava pintando um quadro de ninféias para participar do concurso. Todo mundo dizia que o quadro estava ficando maravilhoso, que ela era muito talentosa e que certamente ela ia ganhar o concurso. Só que o Vincent, que na realidade era o Jacques, que era o marido dela, depois quando ela ficou mais velha, não queria que ela fosse embora da cidade, não queria que ela ganhasse o concurso. Então e aí o Paul tava ajudando ela e o Vincent faz o quê? Mata o Paul. Então temos essa primeira morte. Aí, anos depois, o que no passado criança era Camille.
e no presente é o Jerome Morval, que é o médico, ele se reaproxima dela, da Stephanie, agora já adulta, e aí o Jax, com muito ciúme, vai lá e também mata o Morval. Aí vem o detetive, investiga essa parada toda, né? Eles planejam fugir juntos, só que o Jax consegue chegar e falar com o detetive antes dele fugir com a Stephanie e mata o cachorro. Gente, a gente nem falou do Netuno, não falamos ainda do Netuno. Ele foi lá e ainda matou o cachorro. Gente, aquela hora eu fiquei tão puta lendo aquela. Ai, como que ódio daquele homem. Que ódio daquele homem. E aliás, eu odiei o final, porque ele devia ter sofrido muito mais do que ele sofreu, aquele pau no cu do Jax. Enfim, então ele mata o cachorro. A Stephanie acaba não fugindo com o Laurence, porque o Laurence acaba, sei lá, ficando com medo, enfim, vaza. E aí ela vai vir uma senhorinha velha e amargurada e ela só descobre essa coisa toda de tipo assim, que ele apavorou o Laurence, que ele matou quando ele, o Jax, né, no seu leite de morte, começa a se confessar. E eu não sei como é que ela não estrangulou ele ali naquele momento. Aí eu sei que ele ainda vai pro hospital, fica um tempo, finalmente morre. E esses 13 dias E esses 13 dias que pelo qual se passa o livro, né, esse período de 13 dias, é ela relembrando de toda a história desde o início, desde lá atrás, quando ela resolveu entrar no concurso de pintura, e aí depois morreu o Paul, aí depois, enfim. Gente, mas eu tô explicando muito mal, mas é que é muita coisa acontecendo, e assim... E eu fiquei muito mal. Quando terminou o livro, eu me dei conta que era a mesma pessoa, em tudo que ela passou, porque eu não simpatizava nem com a véia e nem com a Fanette. Eu achava a criança muito chata. Mas depois que eu percebi daquilo tudo, nossa, eu fiquei mal. Fiquei na bad, fiquei muito na bad. E o livro termina com... Quer dizer, a gente não chega a ver o reencontro. Mas o Laurence, no final das contas, é chamado pela viúva do cara que foi assassinado 500 anos atrás pra investigar e ver se o que a Stephanie tinha falado pra viúva se era verdade mesmo. Tinha sido o Jax que assassinou o Morval, enfim. E aí, então, ele, né, descobre aquela questão toda e reencontra ela. Quer dizer, a gente não vê essa parte, a gente só vê ele chegando lá no moinho. E eu contei muito mal a história, mas esse livro foi tudo pra mim. Fiquei passadíssima. O início pode ser meio parado, meio chato, mas valeu muito a pena. Gente, da metade pro final, engrena de uma maneira que a pessoa engole o livro. E, assim, muitos sentimentos. Ok, que mais? Ó, que tem gente dizendo que o Laurence foi cagão. Foi muito cagão, tipo, cagão demais. Eu até agora, foi a única coisa que eu achei meio fraca do livro é que eu não entendi qual foi a motivação dele pra fugir. Tipo, ok, o Jax, aquele baita pau no cu, matou o cachorro. Mas exatamente porque o Jax matou o cachorro, eu, se fosse o Laurence, eu acho que ia ter mais gana ainda de pegar a mulher e fugir. Porque ele deixou ela com um cara maluco. Deixou ela com um cara completamente maluco. Enfim. E aqui, ó, gente comentando também ficou com raiva da Stephanie porque ela cobertou o marido verdadeiramente. Real, ela também. Ninguém ali era sendo nessa história. Mas assim, eu fiquei morrendo de dó dela, porque no final das contas ela ficou num relacionamento horrível, sem amor, perdeu tudo que ela gostava, incluindo até o cachorro, que tudo bem, tinha outros Netunos, né? Todo cachorro que ela adotava e tal, ou comprava, não sei como é que funcionava a história ali. Ela dava o nome de Netuno, mas eu fiquei morrendo de dó, gente. Fiquei mal. Quando terminou, eu fiquei mal, assim, tipo, nossa. Que mais aqui, ó? Teve mais gente também não entendeu direito quando ele fugiu, né? Porque ele vai lá e ele é ameaçado pelo Jax. Aí eu acho que ele ficou com muito medo do Jax realmente matar ele, já que o Jax matou o cachorro, ele, né, deixa aquele bilhete lá pra Stephanie. Mas eu acho que ele podia ter tentado de novo, ele podia ter voltado, sabe? Ele podia ter fugido naquele momento e voltado num segundo momento pra cidade, escondido, pra levar a Stephanie embora. Eu achei que ele desistiu muito fácil. Enfim, aqui a Fran tá dizendo, ó, homem fazendo omisse. Né? Desistiu fácil demais, gente. Desistiu fácil demais. Tava apaixonadíssima e desistiu assim, fácil mesmo. A Brianna não entendeu como é que o nome dela mudou de Fanette pra Stephanie. Eu acho que é tipo um apelido, Stephanie Fanny Fanette, entendeu? Ó, todo mundo aqui dizendo que podia ter... Cara, ele podia ter fingido que tava fugindo, entendeu? E no dia seguinte volta, não é tão impossível assim. Mas igual, me caiu total os buteados bolsos quando eu me dei conta que a gente teve ali 3 linhas de tempo completamente distintas. Que aí era tudo com a mesma personagem. Até depois foi uma hora que eu fiquei meio confusa, porque eu lembro que... Mas aí depois eu me dei conta, não, ela relembrando o negócio, então faz sentido. Porque a velha, quando ela vai ao enterro do marido, ela lembra que ela tá, tipo assim, mais no alto, assim, lá do cemitério, e olhando pra baixo ela consegue enxergar um outro velório, que
que ela tá enxergando é o velório do tal do Jerome Merval. Só que, né, na realidade ela não tá enxergando aquilo, ela está olhando pra baixo e lembrando daquilo que aconteceu muitos anos antes. Cara, mas assim, muito foda. Olha, esse autor tá de parabéns. Fiquei passadíssima. Tudo pra mim esse livro. Ai, não falei do James, gente. Desculpa, esqueci de falar do James. Fer lembrou muito bem agora. O James, que era aquele pintor americano e era o tutor da Fanette. Era ele que tava ajudando ela a fazer as pinturas todas. E aí, o Vincent barra Jacques, pau no cu, vai lá e mata ele. Mata ele porque ele não quer que a Fanette fique famosa e largue deles. Gente, sério. Esse Jacques me dá nos nervos. E eu não sei nem como é que ela conseguiu ficar com esse cara. De verdade, não sei, ela também podia ter fugido sozinha, entendeu? Não é como se ela não pudesse. Ela podia ser professora em outro lugar, ela podia pegar as coisinhas dela, as trouxinhas dela e vazar. Né? Uma coisa que a pessoa se acomodou de uma maneira bizarra. Aqui, ó. A Fernanda tá dizendo que ficou impressionada com o grau de psicopatia do Jax, porque ele livrou todo mundo que podia levar a Stephanie pra longe dele. Então, real. Péssimo. Péssimo. E eu não sei como é que ela não estrangulou ele quando ele confessou essas coisas todas pra ela. A Denise tá dizendo que a Stephanie ficou porque era confortável. A Tati já achava que o relacionamento do James era meio estranho, o relacionamento dele com a Fanette. Ah, ele, pois é, não, um velho ficar, né, convivendo com a criança, mas não sei, a impressão que eu tenho é que tadinho dele. E pelo que eu saiba, ele era meio. Ele era sem teto, eu acho até, não era? Se eu não me engano, acho que ele morava na rua, não morava? Eu sei que tinha história do hotel, mas eu acho que ele não ficava no hotel, porque ele dormia muito, assim, a céu aberto. Enfim, mas eu ficava com peninha do James, sabe? Eu não cheguei a achar que, ai, talvez ele seja um pedófilo. Eu acho que ele não era, eu acho que ele era de boas. Ele realmente estava interessado no talento dela, porque aparentemente ela era uma pessoa incrivelmente talentosa, uma super pintora, tinha aí muito potencial. Então não cheguei a ver tanto problema ali. Isso que eu vejo muitos documentários de crime, essas coisas, e normalmente a minha cabeça direto vai pra esse tipo de assunto. Mas nesse caso, não achei tão estranho assim o relacionamento. Eu achei, quando começou o livro, que talvez, quando eu ainda não sabia que estava tudo em esse tempo diferente, eu achei que talvez o Jeremy Morval, o assassinado, fosse o pai da Fanette. E eu achei que talvez a mãe dela tivesse matado o Morval. Porque eu sei que quando a Fanette queria falar do pai e tal, a mãe dela nunca falava nada, não dizia nada, ficava, né, completamente fechada e tal. E eu pensei, vai ver que esse Morval resolveu, né, começar a conversar com a Fanette, a mãe descobriu, resolveu matar ele pra ele não poder levar a criança embora. Mas não, no final das contas, estava completamente errado. Essa foi, tipo assim, a minha suposição durante boa parte do livro. Que a mãe, até porque eu achei que talvez a mãe dela tivesse tido um caso com o Morval. Porque eu lembro que o Morval tinha muitas amantes, e uma das amantes, né, usava um uniforme azul. E se eu não me engano, a mãe da Fanette, que fazia faxina na casa dos mais ricos, também usava um uniforme. Então eu achei que ela talvez tivesse tido um caso com o Morval, engravidou da Fanette. E aí, sei lá, o Morval descobriu que, né, quis ficar com a criança e ela falou e matou, mas não foi isso. Aqui a Dani tá falando que a Fanette ficou traumatizada com a morte do Paul e se tornou uma adulta insegura, oposta do que ela era na infância, cheia de personalidade. Aqui, ó, a Jéssica dizendo que a história conduziu pra essa hipótese. A menina sem pai e mãe que já trabalhou de faxina. Então, eu achei super que era um negócio desse. Em momento nenhum eu achei que fosse, sei lá, alguma coisa por uma obra de arte que ele quisesse roubar. Aliás, gente, quem é que achou? Porque eu tava crente que o quadro das ninféias, que a véia do moinho tinha, eu tava crente que era um Monet mesmo. Depois, no final, a gente descobre que não é um original Monet, que na realidade é um original Fanette, que ela tinha pintado uma obra super bonita pro tal do concurso. E aí, depois que o Paul morre, ela pinta essa obra, ela pinta tudo de preto, e aí faz, pela descrição do livro, eu até anotei aqui, as flores que estavam de luto, as mais tristes que alguém já pintou. E eu tava crente que era um Monet, mas no final não era. Era aquele quadro que ela tinha pintado anos atrás, quando era menina mesmo. Enfim. Mas eu também tinha essa hipótese de talvez ele estar envolvido com alguma coisa, questão de arte e tal, mas no final não era. Eu achava, achava que tinha sido a mãe da Fanette que tinha matado ele, mas não foi. Ou então talvez a esposa dele, né? A esposa que no final era. Como é que era o nome dela? Deixa eu anotar aqui. A Mary, que era a menina que ela não suportava, a chatésima, que via reclamando, chorando pelos cantos, e que casou com
Como é que é? Era a Mary e o Camilo, né? A Mary era a Patrícia Morval e o Camilo, no final das contas, era o Jerome Morval. Ó, muita gente aqui pesquisou o quadro. Hum. Aqui, ó. Então a Elaine tá dizendo aqui que a questão das obras de arte foi uma distração. Que a Marisa tá dizendo claramente o autor colocou pistas falsas no caminho pra gente se confundir mesmo. Ó, aqui a Fer tá dizendo que esse livro foi igual a ler uma página, pesquisar no Google. Eu também, gente. Eu fui pesquisar, tipo, nomes de outros pintores que apareceram no livro, algumas obras específicas que tinha o título ali também fui pesquisar, os museus que são mencionados no livro também fui pesquisar. Ah, eu gosto de livro assim, sabe? Que é uma coisa meio interativa, a gente lê um pouquinho aqui, dá um Google ali, lê um pouquinho aqui, dá outro Google ali. Achei ótimo. Ó, aqui, ó. Mais gente também ficou tentando achar o quadro em Ninféias Negras pra ver se existia mesmo. Mas é. E na história, né? No livro, eles mencionam que talvez Monet tivesse feito um quadro assim no final da vida. Mas, né, até hoje não existe, mas ele tinha essa. Talvez no livro existisse esse quadro. E talvez por isso o Jerome Morval tivesse sido assassinado, porque, sei lá, talvez de alguma maneira ele tenha conseguido uma dessas obras do Monet não tão conhecidas e tal. Ó, mais gente aqui também pesquisou o nome das ruas todas pra ver fotos reais. Ai, gente, quando essa quarentena acabar, se eu ganhar na Mega Sena... Ó, que teve alguém aqui que lembrou que o Moinho hoje em dia é um hotel. Se eu ganhar na Mega Sena, que tem que ganhar na Mega Sena hoje em dia pra viajar com o valor do dólar e do euro hoje em dia. Nossa, quero muito um dia voltar. Com o livro em mãos pra ler o livro enquanto estiver lá. Fica muito legal. Eu adorei muito as descrições. Eu não sou uma pessoa que gosta de muita descrição. Claro que depende da história, mas tem algumas vezes que é meio chato mesmo a pessoa ficar descrevendo detalhe por detalhe do não sei o que, não sei o que lá. Mas nesse caso eu amei. Amei, 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 amei. Eu sei que teve gente que ficou empacada nessa questão, mas eu amei muito. Aqui, ó, a Fernanda aqui, ó, ficou fazendo roteiros nas cidades pelo Google Maps pra ver se as distâncias eram factíveis. Então, gente, dá muita vontade de conhecer, e pra quem já conheceu, dá muita vontade de voltar, porque realmente é um lugarzinho encantador nesse universo. Olha, Monet me abriu. A casa dele, gente, é tão bonita. Olha, tudo que eu queria hoje em dia era uma casa daquelas. Porque, tipo, é uma casa bonita, é uma casa grande, mas não é uma casa, sabe, pomposa nem nada. É uma casa rústica, linda. Tem os cômodos todos coloridos, tem um cômodo que é todo amarelo, outro que é azul, enfim. E o jardim é uma estupidez de tão lindo, é assim, é bizarro, é enorme, lindo, floridíssimo, maravilhoso. Eu nunca fiquei com uma inveja, porque, tipo assim, no dia que eu fui visitar, tinha também uma excursão de crianças francesas, e eles estavam tendo aula de biologia no jardim, e, tipo, vendo as abelhinhas e os outros insetos e os tipos de flores e falando coisas em francês que eu não entendia. Mas eu fiquei, tipo, ai, que inveja, olha só essas crianças fazendo excursão pra esse jardim maravilhoso. É demais. Ó, aqui a Nave está dizendo que achou legal que ao mesmo tempo que o autor colocava coisas pra confundir, ele também dava pequenos spoilers. Uma coisa que eu fiquei impressionada é que em momento nenhum eu cheguei a pensar que tivesse coisas acontecendo no passado. Mas agora, né, relembrando o livro, não se fala tipo em celular ou em outras coisas que a gente usa muito no dia a dia e tal. Enfim, aí eu fiquei, quando se fala, né, no tempo da Fanette, no tempo da própria Stephanie, quando ela tem 11, depois quando ela tem uns 30 e poucos anos, em momento nenhum eu cheguei a pensar que, tipo, nossa, aí tem alguma coisa... Até tem as descrições das roupas da Stephanie e tal, não tem nada que, tipo, dê spoiler de que possa estar passando, tipo, 500 anos atrás. Fiquei passadíssima, em nenhum momento eu cogitei essa hipótese. Olha, aqui a Instaí está falando que não daria certo se fosse um filme. É, se fosse um filme não tem como. No livro dá, mas se fosse filme realmente não tem como. Porque, tipo, só pelo jeito de vestir, pela ambientação. Se bem que pela ambientação, Giverny é uma cidade pequenininha e tal, até vai lá. Mas é. Aqui a Lu lembrou que no início só uma delas sairia viva. É verdade, eu gostei, tipo assim, o início do livro, as primeiras páginas ali, eu fiquei muito intrigada. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ai, meu Deus. Agora meu Kindle travou. Não faça isso comigo neste momento, Kindle. Mas é aquela parte que tem as descrições, né?
Que uma é egoísta, outra é mentirosa, outra é má. Todas elas querem fugir, que elas têm, tipo, 13 dias pra fugir. Cadê? Gente, meu Kindle travou geral. Deixa eu ligar e desligar. Ai, abriu, graças a Deus. Próximo. Deixa eu pegar aqui. Foi ele que já me fisgou. E a partir daquele momento, eu acabei lendo ele em, sei lá, 2 semanas. Mas por mim eu tinha lido tudo em 2 dias. Mas eu tava tentando me segurar pra tentar manter alguma coisa fresca na cabeça. Ah, aqui, ó, isso aqui é interessante, né? Bem no início do livro, o autor diz: as informações sobre Claude Monet são autênticas. Quer digam respeito à sua vida, sua obra, aos seus herdeiros, o mesmo vale para os que evocam outros pintores impressionistas, em especial Theodore Robinson e Eugène Mouret. Não sei se é assim que fala, Mouret, sei lá. Os roubos de obras de arte mencionados são ocorrências reais e todo o resto ele inventou. Então, eu achei bem legal essa preocupação dele com realmente respeitar a história do Monet. E aqui, ó. Num vilarejo viviam 3 mulheres. A primeira era má, a segunda mentirosa, a terceira egoísta. O vilarejo tinha um belo nome de jardim, de Verny. A primeira morava num grande moinho à beira de um regato, na estrada chamada Chemin du Roi, o caminho do rei, e a segunda ocupava um apartamento sobre a escola primária, na rua Blanche Rochemonet. A terceira vivia com a mãe numa casinha de paredes descascadas na Rue du Château d'Eau. As três tampouco tinham a mesma idade, de modo algum. A primeira tinha mais de 80 anos e era viúva, ou quase. A segunda tinha 36 e nunca havia traído o marido, ainda. A terceira estava prestes a completar 11 anos e todos os meninos da sua escola queriam ser seu namorado. A primeira só usava preto, a segunda se maquiava para o amante, a terceira enfeitava os cabelos para que voassem ao vento. Ai, gente, esse início já me pegou, assim, saber que eram essas 3 mulheres e tal. Ai, amei tanto, foi tudo, gente, foi tudo pra mim. O que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci. As flores, marido ciumento. Ai, gente, vocês não ficaram com dó que o Silvio Benavides, ele faleceu antes que ele conseguisse desvendar toda a função? Tadinho, né? Porque depois, no futuro, a gente descobre que ele morreu, né? Mas, né, ele teve a esposa, teve a filha, aquela coisa toda. Mas ele foi um dos meus personagens preferidos, eu gostava muito do Benavides. Que, aliás, não sei por que ele não se indignou mais quando o Laurence resolveu vazar, porque o Laurence eu achei, assim, muito pouco profissional da parte dele. Ele primeiro estava empenhadíssimo na história da investigação do crime, aí ele encontra com o Jacques loucão lá, e quando ele resolve desistir de tudo, ele desiste de investigar, desiste do crime, ele simplesmente vai embora. Eu não sei como é que o Silvio não ficou mais puta cara com essa história toda, porque Silvio, real, melhor pessoa dessa história. E como é que era o nome da esposa dele que tava gravidíssima? Ó, mais gente também gostou do Benavides. Desculpa. O Silvio, melhor pessoa, e os Netunos também, todos os cachorros, melhor pessoa também, concordo super. Laurentim, bundão. Aqui, ó. A Fernanda adorava a história do Silvio com a Beatriz. Sério, o Silvio, melhor pessoa, gente. Melhor pessoa. E o Lohance via tirando sarro da cara dele. Não sei porquê. Tipo, pra mim, Silvio é maravilhoso. Silvio tudinho, Lohance nadinha. Desistiu fácil. Ó, grande bosta de homem. Aqui. A Briana tá dizendo que pensou que a Stephanie sabia que a Fanete era filha do Morval e por isso não deu o nome dela na lista dos alunos de 11 anos. Ai, gente, tem isso ainda também, né? Tem a lista dos alunos de 11 anos. É verdade. Tem isso também. Aqui, a Thaís ficou confusa quando o Laurentim foi ao asilo ver a mãe do menino. Deu tilt temporal na minha cabeça. Então, mas porque também tinha. Como é que era o nome do Paul, o de verdade? Como é que era o nome dele? Ele tinha um outro nome, né? Que agora eu não vou lembrar, mas então, eu nem suspeitei, eu achei que talvez tivesse havido um crime muitos anos atrás, desse amigo da senhora viúva que tava aí, da velha do meio que tava contando, narrando a história, mas eu não achei que tivesse nada, absolutamente nada a ver com o Morval, até porque o Morval seria muito jovem para ter, ou não teria sido muito jovem, ele poderia ter matado o menino, talvez. Enfim, mas eu não cheguei a. Albert, obrigada. Deixa eu até anotar pra não esquecer. Paul, o menino afogado, é o Albert. Mas eu não cheguei a suspeitar de nada. Ó, aqui a Thalitinha falou que se ligou no final justamente por causa dessa lista dos alunos de 11 anos que ela sacou na hora. Aqui, ó. Como a mãe sabia que tinha matado, não faz sentido já que foi escondido.
A Marília tá dizendo que o Silvio era muito ético, por isso ele achou correto o Lohan se afastar, porque estava envolvido com uma suspeita. Tudo bem que ele era, né? Mas ele podia ter continuado então a investigação, mas eles simplesmente largaram tudo depois que o Lohan se foi embora. Aqui, ó, a Ellen Franca dizendo que se ligou que o Albert era menino de 37, mas não conseguiu entender as ligações. Xícara da Vizinha, o tema de hoje é hoje é a live do Clube do Livro. Estamos debatendo Ninféias Negras, que foi o livro do mês. E voltando aqui à questão do assassinato do Albert barra Paul, a Fernanda lembrou aqui, ó, que a mãe suspeitava que tinha sido o Vincent, porque, né, o Paul e o Vincent eram muito amigos e viviam juntos. Aliás, o Vincent, criança creepy do caramba, porque ele tava sempre espreitando, observando, morrendo de ciúmes do Paul com a Fanette, sempre, sempre, sempre. E eu não entendo porque que ela dava corda pra esse desgraçado, porque ela parecia não gostar nem um pouco do Vincent quando ela era mais jovem e tal. Ela desprezava, aliás, ela desprezava basicamente todo mundo, ela desprezava todos, menos o Paul. E mesmo assim, quando ela tava triste e tal, na casa dela, ela ficava dando a mão na janela pro Vincent. Eu não entendo, né? Se era só carência, o quê, mas, tipo assim, ele era muito creepy desde sempre. Ó, Vincent pior criança. Gente, psycho total. Completamente psycho. Então, ele era muito. E eu não entendo. Não entendo. Então, como é que ela ainda deu. Eu não entendo. Tudo bem que ela ficou depois de luto porque o Paul morreu, mas não entendo como é que começou esse relacionamento, porque eu teria medo dessa criatura. A Ellen tá se perguntando como é que ela virou a Doce Stephanie se era tão chata quando nova. Então, uma coisa que logo que eu terminei de ler o livro e que aí eu descobri que todas eram a mesma pessoa, eu achava a personalidade da menina, no final dos contos, a personalidade da menina é bem parecida com a personalidade da tiazinha do moinho, da velha do moinho. O que ela mais gestou ali é quando ela tá ali com seus 30 e poucos anos, que ela tá super afim do detetive. Que realmente ela. Se bem que ela não era muito doce, né? Também pensando aqui, a Stephanie ali nos 30 e poucos anos, ela não era tão doce assim. Ela tinha uns ímpetos meio assim de pouca paciência, sabe? Tipo, se irritar fácil. Enfim. A Marília tá dizendo ainda bem que não tiveram filhos. E ela queria, né? A Stephanie queria filhos e Jackson não conseguia dar filhos pra ela. Mas que bom que não tiveram mesmo. Porque imagina nascer outro psicopata. Danilo tá perguntando se os dois investigadores, Lawrence e o Laurentinho, eram a mesma pessoa. Menina, era a mesma pessoa, sim. O Lawrence, depois ele muda pro Canadá, se eu não me engano. É no Canadá que ele vai morar? O Lawrence vai pro Canadá e lá no Canadá eles dão esse apelido pra ele, Laurentinho. Então é o mesmo. O detetive, esse aposentado que entra no caso ali mais pro final, é a mesma pessoa. Por isso que o final é tão assim, tipo, eu queria que tivesse mais uma página só pra eu saber como é quando eles se reencontram, né? A senhora do Moinho e o Laurentinho, porque na realidade é o Laurence e a Stephanie. Mas não rolou. Aliás, a gente nem comentou que ela pretendia se matar, né, gente? Ela queria se jogar da janela do Moinho, a gente nem falou sobre isso ainda. Porque por isso, esses 13 dias que ela repassa a história toda é pra ter todas essas lembranças, se despedir e, no final das contas, né, se jogar da janela depois. No final, será que acho que ela não se jogou, porque ela reencontrou o Lohans e, sei lá, que eles ficaram juntos? Não sei. O que mais? Mais gente também ficou esperando a descrição do reencontro. Eu tava super esperando. E ela fica mega nervosa, né? Quando ela vê que é ele, ela fica super nervosa, ela se olha no espelho. E quantos anos ela tem já no. Ela já tava com 80 anos no final do livro, né? Se bem que hoje em dia, gente, eu tenho 80 anos, não é tão tiazinha assim. A minha Dinda tem 80 anos, eu consigo imaginar ela. Ela não tem 80 ainda, desculpa, ela tem 79. Eu acho que ela faz 80 esse ano, gente. Mas eu consigo imaginar ela se preparando pra um date. Aqui, ó. A Pastandec. Ai, desculpa, não sei falar o trem, mas aqui, ó. Lembrou que ela se maquiou e colocou as fitas no cabelo pra ele. Gente, eu achei bonitinho. Eu tenho uma coisa assim com esses, sabe, romances que ficam. As pessoas se separam, e aí sempre fica aquilo na memória, e se reencontra. Eu tenho muito isso, eu queria muito ver se se reencontram. Ok, se fosse. A Thaís já tá dizendo, se fosse eu, já ia brigar porque ele foi embora. Ah, eu também ia ficar muito de cara, dizer, qual é? Pô, tu desistiu fácil, hein? Que coisa. Mas. No final, foi um final bom. Vocês gostaram do final? Eu gostei do final. Tipo assim, além da reviravolta e tudo, eu gostei do jeito que acabou. Fiquei sentindo a falta de ver o reencontro assim, mas eu acho que também não é tudo ruim a gente ficar na nossa imaginação, a gente imaginar o que teria acontecido depois que eles se vissem novamente.
A Drica já tá dizendo que ia fazer uma DR, porque vai ser minha banda. Ai, gente, se bem que com, sei lá, se eu tivesse com 80 anos, tu ia ter tempo pra DR, eu acho que eu só ia querer, né? E pros finalmente, de uma vez, matar a saudade. Eu não sei se eu ia querer fazer DR. Já com essa idade, sabe? Porque com essa idade, já passou, não adianta, não volta no tempo. Então vamos aproveitar o que nos resta. Ó, aqui a Juliana disse que gostou do final porque já tava contando que ela mesma se matar. É, eu também, tava crente que ela ia se jogar a janela abaixo. Mas então, foi um final bom. Eu gostei, ai, foi um livro bom. Foi um livro muito bom. Eu fiquei muito feliz de ter lido. Todo mundo gostou de ler, porque eu sei que quando, antes da live, eu postei, acho que foi quinta ou sexta, eu postei lembrando da live hoje. Teve algumas pessoas, teve bastante gente até, que tava meio empacada, tipo ali nos 50%, 30% do livro, achando ele chato. Eu espero que quem tava achando chato, né, tenha desempacado e lido pelo menos até o final pra participar da live, porque vale muito a pena. Só pelo final vale super a pena. Ó, mas gente também gostou. Ó, Ferbassa leu em 5 dias. A Lu tava de TPM, chorou horrores. Ó, mas a gente gostou de ler depois de 50%. É, acabou valendo a pena. Eu amei, gente. Amei muito, sério. Que livro bom. Bem feito, bem amarradinho. Eu tenho vontade de. Eu tava lendo o início dele de novo agora, antes de começar a live. Eu tô com vontade de reler ele inteiro pra ver se eu pego todas as pistas, sabe? Antes da reviravolta acontecer, pra ver se eu consigo pegar todas as pistas e ver com esses novos olhos, porque quando tu enxerga que são é a mesma pessoa em 3 épocas diferentes da vida dela, é muito legal. Ah, e a gente tem que também todo mundo que tá aqui na live tá baixando aqueles livros que eu tô postando nos stories, os livros de graça, que eu acho que vale a pena a gente, né, o próximo Clube do Livro ser mais um desses de graça, como foi o Ninféias Negras. Temos aí, se eu não me engano, uns 7 títulos diferentes e tem de tudo. Eu vou fazer a enquetezinha, mas tem assim, tem livro também meio de suspense, tem comédia romântica, tem livro que eu acho que é até meio adolescente, meio da história. Então, eu até ia perguntar o que vocês preferem ler, mas eu acho que todo mundo tá de acordo, né? Que eu faça enquete com esses livros que eu fui postando ao longo das últimas semanas. A não ser que alguém ache que eu tenho que adicionar mais alguma coisa, por um acaso, mas eu acho que eu vou fazer a enquete com esses todos que estavam de graça, né? É, sim, de graça. É, beleza. Então, a única coisa é que eu tenho que contar que todo mundo que tava acompanhando tenha baixado. Eu espero que sim, né, gente? Porque é livro de graça, não custa nada, literalmente não custa nada baixar. E pode ser, a gente tem aí, ó, trocentos pra ler mês que vem, julho também, não sei até quando vai essa quarentena. Tá, então, beleza, todo mundo concorda que eu faço enquete com os de graça. A Mari tá dizendo que a luz que perdemos é puro choro, estejam avisados. Ai, gente, alguém já leu esses outros? Porque eu ainda não comecei a ler esses outros que eu tinha postado ao longo da semana. Eu só fui baixando pra gente ter livro pro Clube do Livro. Mas eu tava afim de ler uma coisinha um pouquinho mais good vibes. Então, se alguém puder dar uma dica, eu vou até dizer aqui pra vocês os títulos. Cadê aqui? Tela inicial. Minha biblioteca. Então, temos aí, pra próxima enquete, vamos ter Sonhos em Flor, A Luz que Perdemos, Amanhã Eu Paro, O Primeiro Dia de Nossas Vidas, O Primeiro Dia do Resto das Nossas Vidas. Também tem do Edgar Allan Poe, Contos de Terror, de Mistério e de Morte. Acho que esse ninguém vai querer ler. Lerei por mim mesma. Também temos Mestre das Chamas, do Joe Hill, que inclusive é filho do Stephen King. Eu Sem Você, da Kelly Rimmer. Deixa eu ver se tinha mais algum aqui. E o Marionette, do Daniel Cole. Esse eu também tô muita vontade de ler. Se bem que não vai ser good vibes, vai ser suspense, mas o Daniel Cole é o mesmo que escreveu Boneco de Pano, que foi outro livro que eu gostei muito de ler. Então esses vão estar na próxima enquete. Deixa eu ver se tô esquecendo algum. Não. Aí eu não sei se eu coloco também, porque tem um aqui, mas esse é do Kindle Unlimited. Só quem tem Kindle Unlimited vai conseguir ler de graça, senão a pessoa tem que comprar. Mas é um livro que parece muito interessante. Chama Eu Vejo Kate. Enfim, mas esse também tá com uma cara boa. Não sei ainda se eu boto na enquete não, porque esse na realidade não é daqueles de baixar de graça. Esse é do Kindle Unlimited, tá? De graça pra quem tá no Unlimited. Ó. Aqui, ó. A Luísa dizendo que tá lendo amanhã. Eu paro e que tá dando gargalhadas.
A Maria tá dizendo que começou a ler o Eu Sem Você, que tá no início, que lembrou aquele filme Doce Novembro, é aquele filme com o Keanu Reeves e com a Charlize Theron. Nossa, aquele filme é triste pra chuchu. Ai, já vou ver que esse é de chorar, então. A Eulise Maria tá dizendo que não é pra gente ler. Mestre das Chamas, pelo visto deve ser flop. Agora, eu não sei se pra ler Marionette precisa ler o Boneco de Pano. É que eu talvez porque é com o mesmo detetive, né? O Wolf. Mas aí eu não sei, menina. Porque tem uns livros que às vezes é continuação, mas não precisa ler. Agora eu não sei, tem que ver. Hum... Ó, mais gente dizendo que flop. Eita. Ai, eu tô então ansiosa. Eu acho que eu vou torcer. Vou colocar todos, tá? Mas acho que então eu vou torcer, já que eu quero dar umas gargalhadas. Eu vou torcer pelo Amanhã Eu Paro, da Gilles Legardini. Sei lá como é que fala esse sobrenome. Aí a Tazevia tá dizendo, já leu livros do Joe Hill e não gostou. Eu vi aquela série que é baseada nos livros dele, Lock and Key, eu achei legalzinho, assim. Tipo, não é tipo, uou, mas a série era interessante. A Eulise Maria tá dizendo que Mestre das Chamas é apocalíptico. Quero bem nesse momento nosso, é foda. A Drica perguntando qual é o meu modelo do Kindle. O meu Kindle, esse aqui é o Paperwhite, mas não é a versão mais nova do Paperwhite. Se não me engano, tem uma versão mais nova que essa aqui. Gosto muito, recomendo. Mas assim, se tu nunca teve Kindle na vida e tá querendo experimentar, tem uma versão. Tem o Kindle básico, tem o Paperwhite, depois tem um outro que é mais caro. Mas o básico já é ótimo, porque o básico já vem com a tela iluminada. E é mais barato, né? Eu acho que o básico tá tipo R$ 300 por aí, o Paperwhite tá uns 400. Depende, às vezes tem promo na Amazon. Mas acho que o básico daria, porque a diferença desse pro básico é que esse aqui tem um pouco mais de LEDs, então a iluminação dele é um pouco mais forte, melhor, digamos assim. Mas o outro também é ótimo, levíssimo pra ler. Gente, sério, quem comprou Kindle tá se dando muito bem nessa quarentena, porque a quantidade de livro grátis que eu já baixei já pagou o Kindle, basicamente. É maravilhoso. Marina, vale a pena comprar Kindle quem tem iPad? Eu acho que vale porque a luz é diferente. A luz do iPad ou a luz do celular é diferente da luz do Kindle. A luz do Kindle não arde o olho. Tu pode ficar lendo horas que o teu olho não vai... Sabe que às vezes tá no celular horas a fio? E aquela luz branca do celular, mas ela pega no teu olho. Essa é uma luz diferente, é uma luz específica para quem tá lendo. Então, eu acho mais confortável. Realmente deixa o olho mais descansado para ler do que o celular. Né? É que esse aqui é um dispositivo feito para leitura, pensado completamente para esse propósito. Pro Kindle ser perfeito, eu já falei isso várias vezes, é só se ele também tivesse cheiro de papel, mas fora isso, até a tela, quando tu toca na tela, ela é meio asperazinha, como se fosse claro, não é um papel, né, gente, mas eu gosto muito desses detalhes do Kindle. E é muito, muito confortável de ler, tu pode mudar o tipo de letra, pode aumentar a letra, aumentar o espaçamento, diminuir o espaçamento. Eu acho, assim, quando tu vai ler livro grosso, sabe, livro grande, é bem melhor de ler no Kindle, porque não cansa o braço, quando cai na cara não machuca tanto. Sabe quando tá lendo à noite? Então, uma coisa que eu amo nesse frio, sabe o que eu faço? Eu me deito de lado na cama e eu boto uma almofada assim na minha frente e eu deixo ele encostadinho na almofada assim. E aí quando tem que virar a página, eu só uso um dedinho, tiro um dedinho da coberta e ó, bem. Adoro. Kindle me chama, de grado amo. Amo muito. Ainda gosto muito de livro de papel, mas esse aqui realmente, pra certas coisas, eu acho mais prático. O que mais? Aqui, ó. A Fernanda tá dizendo que tentou ler um pouco no celular e deu dor de cabeça. No iPad deve ser igual. Então gente, ler no celular é tipo, quebra o galho, óbvio, quebra o galho se tu não tem como ter um Kindle nem nada disso. E tu quer. Aliás, quem tem. Tu não precisa ter o Kindle ou ter um leitor específico digital pra aproveitar essas promos todas e, tipo, livro grátis que estão postando. Se tu tem, por exemplo, celular, tu pode baixar o aplicativo do Kindle pro teu celular e pode ler muitos desses livros que estão sendo oferecidos de graça agora. Claro que vai ficar um pouco cansativo se tu for ler durante muito tempo seguido, porque começa a machucar um pouco o olho. A luz começa a incomodar um pouco.
Ó, que a gente também deixa o Kindle apoiado na almofada. É maravilhoso, gente, maravilhoso. É das melhores coisas. Se tu gosta muito de ler bastante e nunca pensou em comprar um, eu acho que esse sim, se houve melhor momento pra se comprar um Kindle na vida, foi nessa quarentena. Primeiro, porque, né, é uma distração maravilhosa poder ler neste momento. E segundo, que a quantidade absurda de e-books grátis que todas as editoras estão disponibilizando. Inclusive, se eu não me engano, no site da Amazon tem uma categoria inteira que é só de livro grátis. Pode deixar, vou continuar postando todos os livros que estiverem saindo aí de graça. A única coisa que eu não gosto no Kindle, gente, mas isso é besteira minha. Tipo, tem algumas coisas que eu gosto de voltar, sabe? Li um negócio assim, mas eu gosto de folhear, acho mais fácil folhear do que ter que vai no menu, ir para a posição tal. Isso eu acho meio chato. Mas de resto, é absurdamente bom. Ah, ó, que imagina também é bom de ler no escuro à noite e não incomoda a pessoa que tá junto, entendeu? Tipo, não no meu caso, né, gente? Porque eu sou forever alone, mas por acaso tem aí, né, tá aí casada, namorando alguma coisa, quer ler no meio da noite, a pessoa quer dormir, desliga todas as luzes, né? Tu vira o teu cantinho, liga o teu Kindle, tu consegue ler tudo bonitinho. Então, Amanda, eu sei que pode salvar e grifar, mas é que eu não me lembro de grifar as coisas. Na realidade, eu nem grifo o livro de papel também, mas é que eu acho mais fácil de voltar, só pra, tipo, um dia que é naquele capítulo, eu vou voltar ali pra ver uma coisa rapidinho. Aí eu não grifo nem no Kindle e nem no livro de papel. Também gosto que, por exemplo, quando tu pega, tem algumas palavras, às vezes expressões em outras línguas, tem também o tradutor, que é muito fácil. Se às vezes você não sabe o significado de uma palavra, é só clicar ali em cima, que ele dá a definição da palavra. É muito bom, gente. É muito bom. De verdade, a bateria dura um tempão. É maravilhoso. Aqui, a V. Dobbs perguntou sobre ninféias negras. Em que momento da linha do tempo encontram várias obras na casa do Monet? É depois da história da professora com Laurence? Ai, agora eu não lembro, porque eu lembro. O que eu sei é que a professora comenta com ele que na casa do Monet, naquela época, né, ainda existiam obras escondidas pela casa. Agora, quando elas foram descobertas e retiradas da casa, eu já não sei te dizer. Terminei de ler o livro sem saber o que é. Gente, nenúfar é a planta aquela, é a florzinha, é a ninféia. Nenúfar, ninféia, é a plantinha aquela que fica no laguinho, gente. Alguém perguntando se eu não uso a canetinha do Kindle. Menina, eu não tenho a canetinha do Kindle. Então vai no dedo mesmo. Hum. Agora, voltando ali nas obras do Monet, Brenda tá dizendo que acharam as obras depois que o filho do Monet morreu. Ó, então as obras foram retiradas quando o herdeiro, o filho do Monet, morreu. Então, ó, foi depois do encontro da Stephanie com o Laurence. Pois é, menina, existe uma caneta de Kindle. Vou dar um Google depois pra ver mais sobre isso, porque eu também nem sabia que tinha caneta, mas pelo visto tem. Mas essa caneta funciona em todos os Kindles? Ou é só naquele que é bem mais caro? Porque tem aquele Kindle carésimo, que é o que é tipo prova d'água, pode mergulhar não sei quantos metros, submergir, tipo, sei lá, que ele também tem um design diferente, ele é um pouquinho maior. Aí eu não sei, mas se funciona pra todos, eu vou dar uma olhada, porque me interessa. A Instaís disse que no começo achou que era ninféias negras era algo relacionado a ninfetas, aí fiquei com o pé atrás, a burra. Não se sinta burra. Quando a menina, tipo assim, agora eu não lembro o nome dela, mas a menina que me deu a dica que esse livro tava de graça pra baixar, ela mandou ninféias negras. Na hora que eu olhei, eu também bati o olho e pensei que eram ninfetas. E eu pensei assim, deve ser alguma história de assassinato envolvendo trabalhadoras do sexo, alguma coisa assim, ou então algum círculo de... Sabe, pensei a pior coisa possível, mas já me interessei porque adoro histórias de crime. E aí depois é que eu falei, era ninféias. Aí eu assim, mas o que é ninféia? Aí eu dei o Google e descobri que era planta. Era fran. Então não se sinta burra, eu também passei por isso. Aqui a Luciana tá perguntando qual é a necessidade de um Kindle à prova d'água. Então, digamos que seja uma pessoa riquíssima, tu tem uma banheira e tu quer ler na tua banheira. E aí, um dia tu tomou um pouquinho de vinho demais na tua banheira com o teu Kindle e ele caiu. Aí, né? Acho que é por isso. Ou então, se tu quer ler na piscina, ou tu quer levar o teu Kindle, tá viajando, tá na praia, quer ler na praia, ou tá chovendo, tá lendo na rua. Então, acho que é por isso que ele é a prova d'água. Assim, não acho ruim ser a prova d'água, entendeu? É super necessário, não é? Mas assim, o fato de ser a prova d'água eu não acho ruim, não.
Mas eu acho que é pra isso, é pra ler na piscina, pra ler na banheira. Ai, o sonho da minha vida é ter uma casa com banheira pra poder ler e beber vinho na banheira. Sabe, aquele assim, cheguei lá, ter uma banheira. A Jorturek tá dizendo que uma coisa que me deu bode nesse livro foi ficar chamando a mesma coisa pessoa de jeitos diferentes, tipo as flores ou os investigadores, que às vezes eles chamavam pelo nome, às vezes pelo sobrenome. Bem lembrado, no início do livro eu me confundia muito entre o Silvio e o Laurence, porque eu não sabia quem era um, quem era outro. Eu nunca tive que ir e voltar várias vezes pra descobrir quem é que, sabe, na ordem de comando, quem é que era o chefe. Aí depois é que eu me acostumei que o Silvio era o Benavides e o Laurence era... Como é que era o sobrenome dele mesmo? Até já esqueci o sobrenome do Laurence. Era Serenac. Então eu ficava muito, tipo assim, às vezes chamava de Laurence, às vezes chamava de Serenac, às vezes chamava o Silvio de Silvio, às vezes de Benavides. Então é meio confuso mesmo. Também achei isso mesmo confuso. A questão das plantinhas também, as nanúfares, as ninféias, também não precisava chamar tudo por nome diferente. Mas depois de um tempo a gente acostuma, né? Dá aquele Google, procura no dicionário e se acostuma. Serenac, muito obrigada. Ó, aqui a Pasta Dan que tá falando do Kindle dela, que dela é simplinho, leva pro clube, pra praia, não tem problema. Lógico que não dá pra ler dentro da água. Então, esses mais recentes... Aliás, se eu não me engano, as versões mais recentes do Kindle, acho que quase todos são a prova d'água. Mas claro, assim, né, tu não vai mergulhar o teu Kindle na água. Se tu tiver cuidado enquanto estiver lendo na piscina, tu pode ficar, né, com o corpo dentro da piscina e o Kindle pra fora, não tem problema nenhum. Ó, mas a gente também achou a mesma coisa confusa a questão dos nomes. Que horas são, pessoal? Deixa eu ver aqui. Ó, já, daqui a pouco vai... temos aí 3 minutos para as 8. Daqui a pouco o Instagram mesmo vai encerrar aqui a live. Assim que a live sair do ar, eu vou começar a postar os títulos para enquete. Então, eu vou postar, né, a sinopse de cada um dos livros e no final vai ter um link para vocês entrarem e votarem no livro que vocês têm mais vontade de ler. E é isso. Se vocês quiserem, eu também posso deixar o link pro meu Kindle. Gente, sério, vale muito a pena. Muito, nesse momento de quarentena, se a quarentena for durar mais tempo ainda, gente, vale muito a pena. Porque, de verdade, só de livro grátis que eu baixei nos últimos dias, foram, sei lá, uns 7 livros grátis, que seja 30 pila cada livro, Kindle já tá se pagando bem. Mas, Thaís, o Voo da Libélula não é dos livros grátis. Eu vou fazer enquete com os livros aqueles todos grátis que eu postei nas últimas semanas, no último mês. Acho que são uns 7 ao todo. Mas quem quiser ler O Voo da Libélula, que também é do mesmo autor de Ninféias Negras, gente, recomendo muitíssimo. É maravilhoso. Eu até acabei lendo o livro, eu não comprei esse livro, quem me emprestou foi a Betânia, minha amiga, que aliás a Betânia só me empresta coisa top. Ela me emprestou esse quebra-cabeça maravilhoso pra eu me divertir aqui no fim de semana, e ela também me emprestou O Voo da Libélula tempos atrás. Maravilhoso esse livro, maravilhoso. Passa nos anos 80 e é sobre um acidente de avião que tem uma única sobrevivente, que é uma bebezinha. Só que nesse voo tinham 2 bebês, né? 2 bebês mais ou menos da mesma idade, e a questão é descobrir se essa menina sobrevivente é de uma família ou da outra. E uma família muito rica, outra família muito pobre. E essas famílias passam durante muito tempo brigando pela guarda dessa menina, e naquela época não tinha os testes que existem hoje. Essas crianças que estavam no voo, os avós e o resto da família não conheciam bem por questões lá X de cada família. Então, assim, só olhando pra criança não dava pra dizer se era um ou se era outro, entendeu? E é muito interessante porque o que acontece? Um detetive é contratado... Ó, já tô eu dando história de outro livro, mas enfim. Um detetive ele é contratado por uma das famílias pra descobrir quem é essa menina afinal, se ela é de uma família ou da outra. Só que os anos passam e ele acaba não descobrindo. Ele fica muito frustrado a ponto de um dia ele resolver tirar a própria vida. E quando ele resolve tirar a própria vida, ele vai se matar em casa, ele bota um jornal assim na frente dele, pega a arma e quando ele tá, sabe, a ponto de se dar o tiro, ele lê uma coisa no jornal, num jornal antigo da época do acidente, e aí ele desvenda tudo, entendeu? Mas logo depois ele morre, alguém mata ele. Então, quem matou, afinal de contas? Por que ele morreu? A menina é de uma família ou é de outra? Qual é a verdade? E aí, outro detalhe, essa menina, antes dele tentar se matar, ele manda os diários dele, as coisas que ele descobriu ao longo dos anos pra essa menina. A menina recebe esse diário e some. Também tem isso. Então, por que ela sumiu? O que ela leu no diário que é tão horrível assim? É maravilhoso esse livro. Muito, muito bom. O Voo da Libélula. Recomendo super. Se gostou desse, do mesmo autor, O Voo da Libélula.
Vale a pena. E, e, gente, eu acho que é isso. Eu vou postar agora, então, a enquete do nosso próximo clube da leitura. E eu acho que pra essa semana ou semana que vem, vou marcar uma live pra gente falar de séries, que é sempre também um assunto muito bom a ser tratado. E é isso, pessoal. Tá bom? Pode ser? Ah, obrigada, Rafa. Um beijo. Gente, é isso. Então eu espero que vocês tenham um bom restinho de domingo. Aproveitem aí, quem quiser. Gente, se vocês puderem assistir Defending Jacob na Apple TV, assistam, é muito bom. Essa é a minha dica. Foi a melhor coisa que eu vi, assim, nos últimos tempos. Esse e Little Fires Everywhere. São os dois. Então, se por acaso já viu Little Fires Everywhere, tá querendo ver outra coisa muito legal, Defending Jacob na Apple TV. A Apple TV tem semana grátis, dá pra assistir, maratonar inteiro. O Defending Jacob, são só 8 episódios. É com. Gente, o Chris Evans tá nessa história. Ele é o pai do Jacob e ele tá com uma barba que vocês não têm noção. Eu tô aqui falando rapidinho que daqui a pouco vai acabar meu tempo. Mas, enfim, é incrível, assistam, sério. E eu vejo aqui em casa com Fire TV Stick, mas eu sei que algumas TVs Smart têm o aplicativo também da Apple TV. E pra quem tem Roku, aquele outro também dá pra assistir por esse negocinho. E é isso, é muito bom, sério, maravilhoso. Assistam, é incrível, tá bom? Um beijão, um bom domingo e nos vemos em breve. Tchau, tchau.